Eu vou falar para você, Gabriel, como que eu conheci o Marcos Paulo. Marcos Paulo, o pastor Cleiton, nosso amigo, já conhecia ele, e falou: "Eu vou trazer um pregador aqui que você vai gostar muito." Falei: "Pastor, quem você falar que vai trazer, eu só assino embaixo." E ele foi a primeira vez, não sei se você lembra, Marcos, no nosso culto de aniversário, 10 anos. Lembro, muito bem. E foi no dia que estava lá o Daniel Berg Isso. cantando. E como era uma festa e tinha um cantor, eu ouvi ele, mas foi assim, foi um tempo menor, né? Embora ele pregou a mensagem lá, João 20. Lembro até hoje o texto, cara, ele pregou João Exatamente. 20. Eu fiquei apaixonado com aquela mensagem, mas eu falei assim, cara, quero que ele volte aqui no domingo agora para a gente ouvir com muito tempo, porque foi muito bom. E daí por diante, firmamos uma aliança. Marcos Paulo está sempre ali com a gente, pregando a palavra, e cada vez que vai, é um mover de Deus. É verdade, pastor. Olha, eu digo para o senhor que é sempre uma alegria estar com vocês. Eu, Gabriel, costumo dizer, você também costuma ministrar muito lá na Plenitude, e eu costumo dizer que lá o pregador que recebe fogo da igreja. Não é difícil, né? E eu me lembro muito bem daquele dia, fui marcado, impactado também. Naquela noite, poder estar nos 10 anos pela primeira vez. Foi sensacional o que Deus fez e agora estamos aí cada vez mais fortalecendo essa aliança que eu creio que vai se perpetuar até a volta de Cristo. É isso aí. E aí eu vou aproveitar. Marcos, fala um pouquinho da sua história pra gente, de onde você veio, qual povo é o seu, qual sua origem, né, o que você faz nessas terras. Pastor David, olha, eu digo para você, pro Gabriel, eu sou carioca de nascença, né? Do Rio de Janeiro, e servindo a Deus desde os 8 anos de idade. Quando eu tinha apenas 8 anos, me lembro que eu fui a um culto com a minha mãe ainda não era crente, hoje em dia é uma grande mulher de Deus, pastora Maria do Carmo, mais conhecida como Carminha, e nós fomos a um culto, e ela, naquele culto, aceitou a Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu só olhei lá para frente, eu estava fora brincando com as crianças, quando eu olhei, minha mãe estava lá na frente, com as duas mãos levantadas. Eu não sabia o que estava acontecendo, fui lá para o lado dela e também levantei as duas mãos. E dali em diante, são 29 anos ininterruptos, servindo a Deus, e para a glória de Deus foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Cresci numa realidade bem complicada, num local de intenso, né, intenso tráfico de drogas, porém, para a glória de Deus, Deus me viu lá naquele lugar, me resgatou, e hoje nós estamos aí por esse Brasil e fora dele, pregando o evangelho com muito amor no coração, fazendo o que a gente mais ama. Eu fiz um cálculo rápido aqui, 37 anos de idade. Exatamente. Bacana. Muito bom. Exatamente. Não parece não, mas eu tenho como provar. E conta pra gente, pastor, como que foi assim o início do ministério, idade? Foi lá no Rio de Janeiro Foi ainda? lá no Rio de Janeiro. A minha primeira ministração foi com 8 anos de idade mesmo ali. Minha mãe se converteu, nós fomos para uma igreja e eu me lembro bem, eu sempre falo, o pastor Edmar, um grande homem de Deus que muita coisa que eu sei me ensinou, a quem eu amo muito. As pessoas se vão, mas o amor permanece. E tinha um culto de criança, todos os sábados era o culto de criança. E eu me lembro que ele falou assim, num sábado anterior, falou para mim, ó, sábado que vem é você que vai pregar. E eu perguntei à minha mãe assim, mãe, o que que eu vou pregar? Minha mãe falou assim, prega a Bíblia. Começou bem, né? Prega a Bíblia. Falei, mas como assim prega a Bíblia? E a minha mãe me disse algo que está no meu coração até hoje. Ela falou assim, ó, quando eu falei, porque eu leio a Bíblia eu não entendo nada. Ela falou, quando você for orar antes de ler a Bíblia, você fala para Deus, para os seus olhos enxergarem o que um homem comum não enxerga e seus ouvidos ouvirem o que um homem comum não ouve. E ali eu faço essa oração até hoje e foi tremendo, porque eu lembro que eu abri a Bíblia no Salmo 23, naquela primeira ministração, e eu li lá, o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Eu falei sobre tudo, menos sobre o Salmo 23. Mas foi uma bênção. E eu lembro que o pastor liberou uma palavra na minha vida naquele dia. Ele falou assim, irmã Carminha, que minha mãe é conhecida como Carminha, né? Irmã Carminha, você vai sentir saudade do Marcos Paulo. E eu me arrepio. E ele disse assim, ó, não é porque Deus vai levar ele não vai morrer, mas Deus me disse que ele vai viajar por esse Brasil e fora dele pregando o evangelho. E hoje tem se cumprido isso,
Eu tenho vivido isso hoje. E a primeira ministração foi ali com 8 anos de idade. Rapaz, Que fantástico. você lembra da sua primeira ministração? Eu lembro, eu tinha 13 anos em Vista Dourada, era a congregação lá da igreja que a gente era, um culto de jovens. Eu preparei, achei que ia falar 1 hora. Com 5 minutos eu tava rouco, mas foi muito bom. Lembra o texto? Não, né? Não lembro o texto. Ah, eu acho que eu preguei sobre Paulo e Silas da prisão. Paulo e Silas? Paulo. Rapaz, você começou bem. Já comecei já em grande estilo. Vocês começaram mais cedo. Eu comecei com 16 anos. A pastora da igreja que eu reunia lá em Minas, a Casa de Oração, ela me deu a oportunidade para pregar num culto de jovens. Aham. Aí tinha uma jovem, eu acho que ela era meio afim de mim na época, e ela falou assim, ó, prega o Salmo 23, foi o mesmo salmo seu. Que maravilha. Ele é fácil de pregar, você vai arrasar. Eu fui lá, me preparei, estudei o salmo, e quando eu fui pregar, eu fiquei só naquele jeito. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Olha que tremendo, irmãos. O Senhor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Vira para alguém e fala: o Senhor é teu pastor. Nada te faltará. Não saí disso. Falei: não vou pregar nunca mais. Fiquei com raiva da menina. Mas aí Deus teve misericórdia de mim. Acho que todo mundo tem um começo na vida, né? O começo ele é marcante, né? E é bacana que é um alento para quem tem o desejo de pregar, porque ninguém começa bom 100%, né, Marcos? Exatamente. Eu falo, eu quando li o Salmos 23, eu lembro que a maioria da minha ministração foi sobre a volta de Jesus, porque meu pastor ele falava muito sobre, né, arrebatamento, e eu li o Salmos 23 e eu comecei a falar, e quando eu fui ver eu já estava lá falando sobre a volta de Jesus. Só que foi algo muito marcante pelo fato de todas as crianças, e meus amigos vão assistir também esse podcast, e eles são testemunhas melhores do que eu, que todas as crianças liam um texto e entregavam o microfone. Ia lá na frente, lia o texto e entregava o microfone. Todos os sábados eram assim. E eu fui ali no início a única criança que, assim, teve um pouco de coragem de falar, e eu fui falando, e eu lembro que a igreja glorificava a Deus, mas foi também mais ou menos isso aí que o senhor falou. Fiquei agarrado ali na volta de Jesus, mas, para a glória de Deus, foi muito marcante para mim, que eu não me esqueço até hoje. É muito fantástico, né? E a pregação, é que a gente está entre 3 pessoas que acabam ministrando bastante, né? E é um tempo considerável. Eu sempre falo o seguinte, é a leitura da Bíblia, você tem que conhecer muito bem o texto que você vai se aprofundar, vai pregar e etc. Você tem que ter um bom material de consulta para você entender ali a origem, as questões culturais e etc. Depois a gente vai conversar aqui sobre a Yaya ajudando o sermão. Quero ouvir o Paulo, tá? Agora, essa parte da oratória, essa parte da tranquilidade no púlpito, de conseguir ter uma desenvoltura, aí é treinamento, na minha concepção, né? Aí é um tempo, né? Então sempre as pessoas chegam e perguntam, David, como é que é esse negócio de pregar? Como é que faz para pregar? Tem um sonho de pregar? Começa, né? Primeiro, prepara vários textos, mesmo que não tenha oportunidade para pregar, vai estudando. Isso. Né? Tenha sempre essa cultura de você estudar. Agora, a oratória é o tempo. Até hoje eu não aprendi ainda. Não, isso é real. Quanto mais você ministra a palavra, né? Usar aqui um termo bem simples, mas quanto mais você pratica, melhor você vai se tornando. Você vai dominando. Também a arte de pregar existe. É real. Então você vai dominando, você vai praticando ali, e quanto mais você vai ministrando, melhor você fica. Mas você disse uma coisa que é verdade, Gabriel. Eu me lembro, e agora eu vou falar aqui sobre a minha esposa. Ela, antes de ministrar, o ministério dela de pregação é bem curto ainda. Digo, 5 anos para cá. Eu me lembro que eu via ela estudando em casa. Ela não pregava. Pastor David conhece, ele sabe, hoje em dia prega muito bem a palavra, e ela estudava. Eu lembro que eu vi ela estudando ali por anos, e a primeira vez que eu vi ela ministrando foi algo assim tremendo. Então, assim, o preparo
é muito importante. Sim. Né? Preparo é muito importante. Você é de uma família de pregadores, então, né? Sim, Minha esposa, a Amanda, prega uma peça, prega muito. Não conheço. tem uma palavra muito boa, minha esposa, Amanda, minha cunhada, Viviane, conhecida de todos. Tem o meu cunhado também, que é um grande pregador do Evangelho, Juan Gustavo. Então, assim, graças a Deus, temos uma família muito abençoada de pessoas compromissadas com Deus que pregam o Evangelho da verdade.